Eu tava saindo aqui do meu treino e eu passei o treino inteiro pensando sobre a questão da pergunta que vocês me fizeram ontem, em relação a dar ou não dar uma carona. Sempre que vocês me levantam uma questão que me faz pensar, eu penso muito a respeito disso. E eu passei o treino inteiro pensando nisso. Na verdade, eu treinei pensando nessa situação. E quanto mais eu penso sobre a resposta que eu dei, quanto mais eu penso sobre a posição que eu assumi publicamente, mais eu tenho certeza de que essa é a opinião certa para mim. Quando eu penso no papel de um homem e o que o homem deve ser na sociedade, o homem deve ser na sociedade um protetor. O homem deve ser na sociedade o provedor da sua própria família, um formador de novos padres, alguém que sustenta, que ajuda na medida do possível o seminário, a sua paróquia, as pessoas mais desvalidas da comunidade. E é claro que isso compreende também as mulheres em situação de vulnerabilidade. A pergunta que me fizeram foi: Ícaro, você está passando, tarde da noite, numa rua escura, perigosa. Existe uma mulher, sozinha. Você dá carona pra ela ou não? Eu acredito que em qualquer cenário, se for um homem no carro, a mulher ela se desenquadra desse cenário, porque é claro que a mulher também traz uma situação de vulnerabilidade. Se o homem se sentir seguro em relação à sua própria segurança, ele tem obrigação de dar essa carona. Ou ter que conviver com o fato de que ele deixou uma pessoa, uma moça, sozinha, à noite, num lugar escuro, e continuou andando. Eu vou contar aqui só 3 histórias rápidas do porquê que eu acredito que essa posição é a posição correta para mim. 3 histórias me marcaram muito, e eu carrego comigo essas histórias até hoje, né? A primeira delas, quem é meu seguidor mais antigo sabe, eu saí de casa, fui comprar pão, mortadela, queijo para fazer um sanduíche com a Ana. Só o Mateu existia nessa época. E eu passei numa padaria e encontrei uma senhora, uma mendiga, muito suja e cheirando mal. E ela tava lá na frente da padaria. E eu lembro que eu pedi meu pão, minha mortadela. E eu olhei pra ela e falei: o que a senhora quer comer? E ela me falou alguma coisa, uma garrafa de suco, alguma coisa assim. E rapidamente a vaidade me encheu, né? E eu falei: não, façam uma comida pra ela, façam um lanche pra ela, comprem pão, vou comprar alguns pães pra ela. E deixei ali uma sacolinha de comida pra ela, né? E voltei pra casa cheio de vaidade. Eu voltei me sentindo um santo, né? Um sujeito muito superior. Porque eu gastei R$4,50 na época comprando uns pãezinhos e um suco de R$2,80, que era um garrafão Del Valle, né? Naquela época custava basicamente isso. E quando voltei pra casa, já no caminho, chegando perto de casa, eu já tinha percebido a enorme cagada que a minha própria vaidade havia feito, né? O que me separou de um santo de verdade naquele momento? Eu tomei a decisão mais fácil. Eu comprei algumas coisas, um valorzinho que não ameaçaria em nada a minha carteira, dei pra ela e saí. Enquanto que um santo de verdade, ele teria levado aquela pessoa pra casa. Ele teria dado banho naquela pessoa, cuidado daquela pessoa, buscado saber onde estão seus parentes, chamado uma assistência social. Tentar entender se aquela senhora vai dormir à noite na rua ou não. Só que eu não era tão bom assim, nem sou tão bom assim até hoje, mano. Essa é uma história. Outra história, por coincidência, envolve justamente uma carona. Eu tinha acabado de pegar o carro. Pra quem não sabe, eu não dirigi antigamente. Eu tinha acabado de pegar o carro. E eu estava saindo do Novo Mercado muito tarde. Eu havia feito gravações até tarde. E depois eu havia ficado conversando com as pessoas. Até para mais de 1h da manhã. E eu decidi que eu pegaria a Avenida da Praia, porque eu ia dando uma olhada na praia, baixar os vidros, levantar o teto. E... enfim, de boa, só ia voltar dirigindo. E quando eu virei na Avenida da Praia, eu encontrei... Eu comecei a andar o carro, né? E eu vi num ponto de ônibus, para mais de 1h da manhã, uma senhorinha no ponto. Eu tava caminhando bem devagar, até porque aqui em Santos a rua é 50. E eu comecei a dialogar comigo mesmo. Ela tava lá na frente. E eu tava dialogando comigo mesmo. Paro e dou carona pra essa senhora ou não? E começou aquele diálogo interno, né?
a boa parte de mim pensando: preciso dar uma carona para essa senhora, ela está sozinha 1h da manhã, é perigoso, vão passar noias aqui porque eles dormem nos chuveirões da praia, não é seguro para ela. E a minha parte ruim falando: ah, mas e se ela mora lá no Morro, se ela mora lá no Nova Sintra, se ela mora lá na Praia Grande, se ela mora lá em São Vicente, numa puta quebrada, você vai fazer o quê? Você vai pegar teu carro, Tiguan, e vai levar lá na quebrada, você acabou de tirar esse carro. Enquanto eu dialogava comigo, o carro continuava andando, eu passei pela senhora. E aí quando eu passei pela senhora, imediatamente meu cérebro disse, né? Não, já passou mesmo, então nem dá pra dar carona pra ela, e eu voltei pra casa. Durante muito tempo eu pensei nessa situação, se eu agi corretamente ou não. Então, eu acho que essa situação me marcou muito quando o assunto é carona. E a última história que eu tenho pra contar é a história da Bela, né? A Bela trabalhou aqui em casa por mais de 1 ano. Eu nunca sou muito bom com datas, né? Mas enfim, a Bela foi uma pessoa que criou os meus filhos, cuidou dos meus filhos, amou os meus filhos de verdade. Foi a primeira pessoa a maquiar as meninas, a maquiar a Tereza, a maquiar a Lavínia. Ensinou a Lavínia a cuidar do cabelo dela, porque elas duas têm o cabelo cacheado, muito parecido. Muitas pessoas pensavam que a Bela era irmã da Ana, não é? E a Bela é uma mocinha, deve ter 18 anos de idade, não é? E quando a Bela saía do serviço, era o mesmo momento que eu saía para vir trabalhar no Novo Mercado. E quantas vezes eu dei carona pra Bela? Vocês querem me dizer então que eu não poderia dar carona pra Bela porque eu iria me descontrolar, eu iria me colocar em perigo? Uma mocinha que trabalha lá em casa e que eu posso deixar ela no meio do caminho porque eu estou indo pro escritório. Eu não entendo essas coisas. Que tipo de homem vocês esperam ser, entendeu? É muito mais sobre controlar o espírito do que sobre essa merda de não se colocar em situações de perigo. Cara, controla teu espírito. Que tipo de homem é você se você tem que correr a todo tempo de mulher, entendeu? Que você não pode dar uma carona pra uma moça. Se você não pode... A mocinha que trabalha na sua casa e que cuida das suas filhas, você não pode deixá-la no meio do caminho. Você não pode dar uma carona pra uma senhora. E aí vem o ponto. A carona é o de menos, cara. Porque eu vou te dar 2 exemplos simples de como, se você não cuidar do seu espírito, não adianta fugir do capeta, porque o capeta vive em você. Eu estou saindo do treino agora. Eu estou há 3 semanas seguidas treinando de domingo a domingo. Eu estou com uma série de sinais de overtraining, né? Eu estou com uma dor aqui nos deltoides, nos 2 deltoides eu tô. Tô com dor no antebraço. Eu tô com dor aqui, ó, nessa almofadinha da mão. Tá foda, dolorido. E quem vai fazer um recover em mim? A Paloma, que é a esposa do Edson, um faixa preta da academia. Isso quer dizer que eu vou até o consultório da Paloma e ela vai fazer um recover em mim. E ela é esposa de um faixa preta, de um dos caras que eu mais respeito, que eu nutri, construí uma amizade genuína, que me ajudou pra caramba, que é um cara que... Não posso, porque senão eu fico louco. Outro exemplo, quem resolveu o problema da minha cadeia posterior, da minha lombar? A doutora Mona Lisa. E quantas vezes eu não fui pro estúdio da doutora Mona Lisa, fazer pilates, mostrar as minhas fotos de medida de frente, de lado, de costas, ficar só com essa bermuda aqui. Não posso. Porque, peraí, se eu der uma carona para uma pessoa, eu vou me colocar em risco? Como é que eu sou atendido por profissionais mulheres? Como é que eu vou para uma quiroprata? Como é que eu vou para uma nutricionista? Outro caso, a doutora Mitra. A doutora Mitra que cuidou por 1 mês. Quando eu estava no processo de troca de médico do Neto pro Muse, a doutora Mitra me atendeu, médica da Ana. Médica da Ana. Doutora Mitra vai lá, vê as minhas medidas, vê como eu estou, o meu percentual de gordura. Se eu vou dar uma carona para uma pessoa, para uma mulher, e eu enlouqueço, como é que eu vou tirar a roupa para fazer medida com uma médica? Então eu não consigo entender. Eu não consigo entender sobre que argumento o homem deve fugir de uma situação ao invés de reformar o seu próprio espírito.
Que tipo de homem, aí de novo eu faço a mesma pergunta. Que tipo de homem você pretende ser se você não consegue se controlar com uma mulher do lado do seu carro por 10 minutos? Eu não sei. Que tipo de homem? São aqueles caras católicos malucos que acham que se a mulher mostrar um cotovelo, ela está atentando ele? É isso que vocês querem ser? Vocês querem ser esses caras? Vocês querem ser esses caras que não mostrou um pedacinho do ombro? Que horror, que escândalo, está me incitando ao pecado. Um bando de gordo broxa. Vestindo roupinha de senhor de 80 anos. É isso que vocês querem ser? Porque eu te garanto uma coisa. Esses caras todos carregam uma série de neuroses sexuais. Muitos deles viciados em pornografia. E muitos deles usaram a religião e essa religião super tradicional justamente como escudo para a neurose sexual que eles carregam na vida. Muitos odeiam mulher. Muitos utilizam aquele versículo específico de São Paulo para dizer: ei, eu sou homem, eu sou a cabeça da família, me obedeça. Muitos entraram na religião justamente porque odeiam mulher. Eu quero criar os meus filhos, eu quero criar o Mateu, eu quero criar o Samuel. Eu penso nisso tudo, cara. Eu tô pensando nisso desde ontem. E eu sempre vou falar o que eu acho. Não importa. Eu sempre vou falar o que eu acho. Vocês acham que eu vou criar o Samuel e o Mateu dizendo assim pra eles: olha, meus filhos, vocês serão bons católicos. Quando vocês estiverem andando numa rua sem iluminação, sem asfalto, de terra batida, 2 horas da manhã, voltando de algum lugar, se vocês encontrarem uma senhora e uma criança sozinhas, não deem carona. Passem correndo, porque já pensou se vocês querem comer a velhinha ou a criança? Isso é muito perigoso. Eu não consigo imaginar nenhum cenário onde eu não crie meus filhos para serem proteção e estarem prontos para proteger mulheres, ao invés de fugir e correr delas, entendeu? Eu tenho pensado nisso desde ontem, e quanto mais eu penso, mais eu reforço a minha posição.